Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe as deputadas italianas Renata Bueno e Silvia Alciati. Vou começar pela Renata. Bom dia, bem-vinda aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Buongiorno a tutti. Muito bem. Em italiano fica melhor ainda. Silvia Alciati, bom dia, bem-vinda aqui à Super Notícia. Buongiorno a tutti, muito obrigada. Muito bem. Temos aí duas deputadas italianas que estão em processo de campanha. E é muito interessante a gente receber, e já não é a primeira vez que a gente recebe representantes da política italiana, para que a gente possa, inclusive, às vezes, traçar paralelos da política brasileira com a política italiana, falar um pouco das especificidades da política italiana. E aí eu vou começar por você, Renata, perguntando o seguinte. Primeiro, é curioso a gente receber duas deputadas que trabalham em parceria, mas na Itália especificamente, o cidadão pode votar em dois candidatos, em dois deputados, no caso de vocês, duas deputadas, né? Exatamente. A Itália não só é o primeiro país no mundo que dá essa prerrogativa de poder eleger os representantes dos italianos que moram fora do território nacional, mas aqui na América do Sul nós elegemos 4 deputados e 2 senadores. Eu, na verdade, fui a primeira nascida no Brasil a ocupar essa vaga na Câmara dos Deputados da Itália, representando todos os italianos e italodescendentes. E agora nós estamos em campanha de novo. Agora, metade de fevereiro, já chegam as cédulas e o eleitor pode votar dentro da mesma lista, da mesma chapa, em até 2 candidatos. Então, nós estamos aqui com a Silvia Alciati, que é a nossa grande amiga aqui de Minas, já foi presidente do Comites, muito empenhada nessa relação da Itália com Minas Gerais. Só reforçando para o nosso ouvinte que está ligando o rádio agora, como a gente já recebeu aqui a Silvana Risioli também, a gente explicava na entrevista dela naquela ocasião que os italianos que moram aqui na América do Sul, que moram aqui no Brasil, eles podem votar pelo correio, né? Que a cédula chega, por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui no Super N, falando para a comunidade italiana que vive aqui. E eu gostaria de saber, agora eu pergunto para a Silvia, né? Então, qual que é a linha de frente de vocês nessa campanha? Qual que é a maior proposta de vocês para os italianos que vivem aqui no Brasil, para que eles possam, de repente, escolher por vocês lá nessa eleição italiana? Bom, a ideia nossa foi de criar um movimento. A Renata, ela já tem um trabalho no parlamento já faz um tempo, então ela quis agora criar um movimento no Brasil que pudesse representar todos os desejos da América Latina, envolvendo todas as necessidades, desde a necessidade de divulgação da língua, de poder ativar um caminho dentro dos consulados que seja mais ágil para todos aqueles que querem cidadania italiana, conscientizar sobre a questão eleitoral mesmo, porque nós temos uma baixa frequência entre os eleitores, né? Embora a cédula chegue na casa de cada um dos eleitores, muitas vezes por desconhecimento, por desinteresse, ele acaba não votando. Então, realmente conscientizar, levantar essa bandeira de que as pessoas têm essa honra de poder participar escolhendo um deputado, um senador para representar toda a comunidade da América do Sul dentro do parlamento italiano. Eu quero fazer uma pergunta para as duas, que já tem essa ligação profunda com o Brasil. Em que a política italiana se assemelha à política brasileira? Onde é que elas se encontram, onde é que elas se cruzam? Bom, em primeiro lugar, somos povos latinos, né? Então a gente tem uma mesma forma cultural. E além disso, aqui o Brasil, que completa hoje mais de, 100 anos da sua existência real na criação e na formação da sua sociedade, tem uma influência muito forte do povo italiano também, povo europeu em geral, mas o italiano, ele representa 1/6 da população do Brasil. 30 milhões de brasileiros, de qualquer forma, têm um vínculo com o sangue italiano. Então, isso acaba gerando uma cultura muito similar. E a cultura e a democracia que vem da cultura, vem dos povos, também fica muito parecida. A política tem fórmulas diferentes. Na Itália, nós falamos em parlamentarismo, enquanto no Brasil é o sistema presidencialista, mas o processo legislativo interno em si acaba sendo bastante semelhante. Então, a política, em geral, ela acaba coincidindo bastante. O ambiente, o cenário político, muitas vezes, ele acaba tendo figuras, né, e ações que são muito, muito parecidas. Silvia.
Bom, eu acredito que além do que a Renata colocou, existem muitas ações que podem ser feitas em conjunto. Inclusive está sendo finalizado agora um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu tenho certeza que dentro de um acordo desse tipo, tanto a Itália quanto o Brasil podem ter um papel muito importante, porque já são países amigos há muito tempo, já têm uma relação comercial forte. Isso só tem a ajudar. Tentar reduzir impostos reciprocamente nos dois países para facilitar esse trâmite de mercadorias, fortalecer, obviamente, o Made in Italy, que já tem muita apreciação aqui entre os brasileiros. Então, essa é uma das opções. E a gente sabe que na relação entre os dois países é importante também criar relações a nível universitário, a nível de acordos de reconhecimento do título de estudos, que são coisas que estão fazendo muita falta e acabam muitas vezes impedindo que essa relação entre os dois países flua de maneira melhor, porque o cidadão que decide ir estudar na Itália ou o italiano que decide vir trabalhar aqui, na hora de ter o título de estudos, tem muita dificuldade porque não existe esse acordo. Então, a gente fomenta esse tipo de atividade. Essa questão da relação, né, entre os dois países, por exemplo, a entrada de italianos aqui no Brasil e vice-versa também, isso faz parte também das propostas de vocês? Sim, na verdade nós tivemos aí, claro que quando a gente fala do ítalo brasileiro, ele tem a cidadania italiana e ele tem entrada livre na Itália. Agora, nós sempre tivemos um grande problema, porque o Brasil sempre foi um país um pouco mais fechado, até um pouco mais atrasado, podemos dizer, no ponto de vista internacional. Não só reconhecimento de títulos universitários, relação documental com outros países. Então, várias coisas que o Brasil ainda era muito fechado. Inclusive a lei de imigração, que é uma coisa muito recente, de poucos meses, que o ministro Aloysio Nunes aprovou agora recentemente, colocou em vigor essa lei que dá abertura, inclusive a investidores, a pessoas que queiram vir para o Brasil, empresários que queiram vir estar aqui mais estavelmente no Brasil e tendo essa possibilidade de ficar aqui. Mas sempre foi um grande problema a entrada e principalmente a permanência em território brasileiro. Da outra forma, claro, depende sempre de um contrato de trabalho, um contrato de estudo, um visto de estudo para que a pessoa possa ficar. Na Itália, a mesma coisa, mas lá nós temos essa liberdade de quem tem a cidadania italiana, de ser efetivamente um cidadão italiano e europeu, mas a recíproca não acontece, né? Então, muitas vezes, os italianos têm essa dificuldade em território brasileiro, que agora esperamos de resolver definitivamente com a nova lei da imigração do Brasil. E pode-se dizer que, no sentido do que a Renata falou, Silvia, é uma proposta de vocês trabalhar em torno disso? Sim, na verdade, a proximidade que existe entre a Itália e o Brasil permite que sejam trabalhados esses níveis de problemas, porque existe um grupo parlamentar aqui no Brasil, de amizade chamado Itália-Brasil, onde eles discutem realmente esses problemas de reciprocidade. É importante que todo o tratamento que a Itália dá aos ítalo-descendentes seja feito também de maneira recíproca. Assim como o Brasil no passado sempre foi muito receptivo aos imigrantes, hoje ele tem, uma série de restrições. Então, a gente está realmente trabalhando muito sobre essa lei nova para poder abrir as portas do Brasil e, quem sabe, até trazer algumas leis italianas para cá, assim como a Renata fez, de levar algumas leis brasileiras para a Itália, que talvez ela queira falar um pouco sobre a Lei Rouanet, que a Renata teve a honra aí de estar levando para a Itália. Olha, interessante essa informação, né? Como é que foi esse processo, então, de levar... Porque é fato, e a gente muitas vezes lamenta por isso, Renata, nós brasileiros muitas vezes temos o famoso complexo do vira-lata, né? De a gente achar que aqui a gente não produz coisas boas, de que a gente não tem grandes produtos que, inclusive, possam ser exportados, como esse caso. Como é que foi esse processo, então, de levar esses preceitos da Lei Rouanet para a Itália? Temos grandes produtos, sim. Apesar da Lei Rouanet ser uma lei muito criticada, mas é da forma como ela está sendo usada, a lei é uma lei muito boa de incentivo à cultura. Então, nós temos, inclusive, fomos muito elogiados ontem à noite num encontro aqui em Minas, com o Anísio Ciscotto, com vários líderes aí da comunidade italiana, porque no meu primeiro mandato, quando eu cheguei na Itália, a Itália estava passando por uma crise econômica. Então, estavam se cortando todas as grandes despesas públicas, inclusive o Fundo da Cultura, que era totalmente público. E, neste sentido, eu falei, por que não introduzirmos aqui o incentivo de financiamento privado com desconto fiscal para as empresas que queiram patrocinar reformas e manutenção
do patrimônio cultural italiano, que é 70% do patrimônio cultural do mundo, né, que está dentro da Itália. Então, nós trabalhamos durante um ano na transcrição dessa lei e ela foi aprovada como artigo número 1 do Decreto Cultura. Inclusive, vários patrimônios italianos já foram reformados, restaurados com base nessa lei, inclusive o Coliseu, que é das maiores maravilhas do mundo, o grande símbolo de todos nós que somos os italianos, dentro da Itália e fora da Itália. Agora, Silvia, me chamou a atenção que você falava agora há pouco, que muitos deixam de votar porque acaba não tendo conhecimento quando a cédula chega e tal. Até quando vocês terão tempo para fazer campanha? Qual é o dia da eleição, efetivamente? E com que frequência, com que antecedência essas cédulas podem chegar na casa dos eleitores, até para que eles fiquem atentos e não percam essa oportunidade? Bom, na Itália a eleição acontece no dia 4 de março. Então é importante que todas as cédulas sejam recolhidas antes e sejam entregues ao consulado até o dia 1º de março. Como acontece isso? As cédulas serão impressas, inclusive hoje é o dia que a Itália libera a publicação das listas dentro dos consulados, então as cédulas vão ser impressas, serão entregues ao consulado e o consulado irá postar a partir do dia 12, devem chegar na casa das pessoas em torno aí do dia 14. Então fiquem atentos, durante o carnaval vai estar chegando aí na casa de vocês essa cédula. É importante que ela seja votada o quanto antes. Dentro do envelope já tem outro envelope pré-franqueado, onde você vai colocar a sua cédula e vai estar colocando no correio. Caso tenha passado alguns dias e você esteja com medo de que a cédula não chegue a tempo no consulado, convido a entregar a cédula diretamente no consulado até o dia 1º às 16 horas. Tudo que chegar após esse horário será incinerado e desperdiçado. Então, contamos com a participação de todos. Atenção, não pulem tanto no carnaval. Lembre-se que tem algumas obrigações depois disso e votem, por favor, votem. Primeiro a obrigação, depois a diversão, como já diria o meu pai, né? Bom, a gente está quase caminhando aqui já para o final da entrevista, mas eu queria que vocês duas, por gentileza, falassem dos desafios do parlamento italiano, né? A Renata destacava agora há pouco essa diferença até de concepção que a gente tem da Itália para o Brasil, da questão do parlamentarismo, né? Então, eu queria que vocês falassem, na opinião de vocês, qual o principal desafio que há em relação ao parlamento italiano? Olha, eu vivi a experiência, tanto no Brasil, eu fui vereadora em Curitiba, quanto vivo a experiência do parlamentarismo na Itália. Eu acho um excelente sistema onde o parlamento é o coração do país e é a democracia que fala em primeiro lugar. Então, é um sistema que funciona muito bem naquilo que é a relação direta com o anseio do cidadão. Então, fico muito feliz de cumprir o meu mandato agora os primeiros 5 anos e feliz em continuar. Acho que o grande desafio, na verdade, para nós que somos os italianos no exterior, é fazer com que a rede consular seja revitalizada, seja reforçada. Nós temos no Brasil praticamente 8 escritórios entre embaixada e consulados que não têm dado conta das suas estruturas de atender tamanha demanda, porque nós temos mais de 400 mil cidadãos italianos no Brasil inscritos nesses consulados. Então, nós temos uma demanda muito grande para poder dar a estrutura adequada a essas pessoas. Então, para nós, que somos os políticos italianos na América do Sul, esse é o grande desafio. Estamos lutando por isso e vamos continuar lutando, sem dúvida, no próximo mandato, principalmente sempre próximo do governo que será. Silvia. Bom, eu queria acrescentar um outro desafio que eu acho que é muito grande, que é ligado ao número de parlamentares que a gente tem para representar os italianos no exterior. Já é uma grande honra, acho que a Itália é o único país que permite ao italiano que mora no exterior de estar representando a sua comunidade junto ao parlamento, mas é importante que, estando lá no parlamento, esses grupos, esses deputados e senadores que são eleitos, eles tenham força. Como, na verdade, o número é pequeno, a percentual em relação aos outros deputados e senadores que já estão lá e que são eleitos na Itália, ainda é muito pequeno. Então, conseguir mostrar e dar a importância que a comunidade no exterior tem para a Itália ainda é um grande desafio, ou seja, a Itália conhece pouco sobre a realidade que nós vivemos no exterior. Então é muito importante, através de deputados e senadores, mostrar para a Itália o outro lado, a outra Itália que existe fora da Itália. Esse é o nosso maior desafio. Muito bem, recebemos aqui hoje as deputadas italianas candidatas à reeleição. Renata Bueno, muito obrigado pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço, Rodrigo, a você, a Delma, a Vitória, a todos aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês no café.
con Politica. Grazie mille a tutti che ci ascoltano e aspettiamo la vostra fiducia. Grazie mille. Muito bem. E Silvia Alciati, que é a versão aportuguesada do nome. Muito obrigado pela entrevista, pela participação. Obrigada a todos. Esperamos realmente que as pessoas que têm direito à cidadania exerçam esse direito de votar. Contamos com o voto de vocês. Participem, se interessem, procurem saber mais sobre seus candidatos. Existe aí um cenário muito interessante. Poder participar da política de outro país é muito interessante. Não percam essa oportunidade. Contamos com vocês. Muito obrigada, Renata, Silvia, pela participação aqui no Café com Política. Um bom dia e boa sorte no pleito.